Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa 12ª aula do curso de Mecânica e Estatística da pós-graduação, IFSC, USP São Carlos 2021, ano do genocídio. Vamos lá. Hoje nós vamos discutir profundamente a transformada de Legendre. Como toda transformada digna de nome, nós pegamos uma função com certas propriedades e associamos a ela uma nova função com outras propriedades. Cada transformada que a gente usa em cada contexto físico tem um objetivo, né, revelar certas propriedades. A maior parte das transformadas com que nós estamos acostumados na física matemática, são transformações lineares, certo? Muito aplicáveis a equações diferenciais. A transformada de Legendre é um pouco diferente, tá? Ela é mais diferente dessas transformadas. Vamos lá, das famosas, né? Além da gente discutir essa transformada de Legendre segundo duas interpretações matemáticas nessa aula de hoje, uma interpretação geométrica e uma outra mais analítica, no sentido de uma teoria de otimização, nós vamos também discutir, aí bem pouco rigorosamente, né, num sentido bem físico, os fundamentos da mecânica estatística de equilíbrio, tentando destacar inicialmente hoje o papel da maximização de uma entropia microscópica, para ser análogo da entropia macroscópica bem conhecida da termodinâmica. Na próxima aula nós continuaremos nessa toada da maximização da entropia também, tá bom? Só que a gente vai ter que generalizar a entropia. Mas isso é a próxima aula. Vamos a hoje. Tá? Nós vimos na aula passada, primeiro, uma interpretação física da transformada de Legendre, no exemplo específico da energia livre de Helmholtz. Nós vimos que quando nós temos um sistema físico não isolado, mas em contato com um banho térmico ou reservatório térmico a uma dada temperatura, a energia livre é uma nova energia, uma energia efetiva que generaliza a energia interna. Certo? A energia interna é minimizada para um sistema isolado, mas para um sistema em contato térmico com um banho, é a energia livre que é minimizada. E nós a interpretamos como trabalho livre que esse sistema pode realizar quando você está restrito a manter a sua temperatura constante, que é a temperatura do banho, pelo seu contato térmico. Tudo bem? Essa foi uma interpretação muito física, bem física. E nós vimos lá exemplos físicos também, na discussão da aula passada, de como nós trocamos a função lagrangiana por uma função hamiltoniana, ao trocar cada uma das velocidades generalizadas pelos momenta canônico correspondentes, certo? Ali era uma transformação de Legendre de várias variáveis. Nós vimos um caso mais simples e mais termodinâmico, quando nós trocamos a entropia pela temperatura, para nós passarmos da energia interna U para a energia livre de Helmholtz, F, tá bom? Então, lá naquele contexto, quando nós fazemos isso na física, parece que a gente está só fazendo um tipo de mudança de variável qualquer. Troca Q ponto por P, troca S por T, né? Então, parecem que são mudanças de variáveis, troquei uma pela outra, mas por que eu troquei do jeito que eu troquei lá? A gente só entende isso melhor quando a gente vê a matemática por trás, tá bom? Esse é o nosso objetivo agora, entender essa matemática, tá? Olha o que eu vou definir aqui para vocês. Abstratamente, vamos considerar aqui uma função real, dos reais nos reais. A gente vai dizer que essa função é convexa. Pessoal, eu vou jogar um pouco de matematiquês aqui pra gente. Se acontecer o seguinte, dados os dois pontos do seu domínio, dados os dois pontos do domínio dessa função, no domínio. Esses pontos no domínio têm imagens. Fixe essas imagens, trace uma reta por esses pontos. A sua função, ela deve ser dominada por essa tal reta. Então, como é que é essa história? Eu vou dizer que uma função é convexa se eu puder pegar quaisquer x1, x2 no seu domínio e um índice alfa aqui, que é uma medida de mistura dos meus dois pontos, vocês vão ver como, a minha função será convexa se valer isso aqui. Olha só, vejamos, tá? Olhem para o gráfico antes de olhar para a expressão matemática, que é uma desigualdade, tá?
Essa curva aqui, em vez, é um esboço genérico da nossa função convexa. Ela é convexa porque se eu pegar quaisquer dois pontos no domínio dela, x1 e x2, vejo quem são as imagens de x1 e de x2. Então, eu determino este ponto aqui, que é o ponto x1, f de x1, porque ele pertence à curva verde. E este ponto aqui tem coordenadas x2, f de x2, porque ele também pertence à curva verde, que é a curva de f. Eu determino uma reta ligando esses dois pontos. É essa reta em vermelho. E em todos os pontos interiores a x1 e x2 no domínio, a imagem dessa reta é mais alta, é maior do que a imagem da própria função. Então, a gente costuma falar muito de polígonos convexos ou formas geométricas convexas. São aquelas em que, se nós traçarmos cordas ligando dois pontos do nosso contorno da figura geométrica, essa corda fica contida no interior da figura. Então, essa é uma ideia parecida. Isso aqui é como se fosse um trecho de uma figura geométrica e qualquer corda que você trace tem que ficar lá no interior. Notem que se essa curva verde tivesse mudança de concavidade, essa afirmação não seria verdadeira. Nós poderíamos escolher dois pontos, traçar, e podia ser que, se fosse um polígono, podia ser que essa corda saísse, atingisse pontos fora do nosso polígono. Então, isso é uma expressão matemática do que é ser uma função convexa. Vamos formalizar um pouquinho, tá? Porque a gente não vai usar muito isso, não. Só que, às vezes, os matemáticos são, digamos assim, temerosos, os físicos são temerosos demais da matemática. A gente não tem que ter medo disso. A gente tem que aprender a expressar precisamente as ideias, porque isso, às vezes, é necessário. Então, olha só. Notem que para alfa entre 0 e 1, nós temos aqui uma expressão geral para qualquer ponto entre x1 e x2. É uma combinação linear que a gente chama de combinação convexa. Esses dois coeficientes, esses dois escalares para fazer a nossa combinação linear, não são arbitrários. Na verdade, eles são dependentes de um único parâmetro, que é o parâmetro alfa. Então, ó, enquanto o alfa varia de 0 a 1, esse ponto genérico entre x1 e x2 varia entre todas as suas possibilidades. E a imagem da nossa função nesse ponto qualquer aqui no interior, claramente é a imagem desse ponto, f deste ponto do domínio. A gente deve contrastar e comparar essa imagem de f com a imagem nessa reta. Essa reta, ela é definição de reta, tá, pessoal? Você vai fazer, isso aqui vai ser uma combinação linear convexa das imagens. Dá para provar que a equação dessa reta aqui como uma função desse alfa, desse índice, né? Se fosse fazer isso aqui como uma função de x, só que o x estaria expresso em termos desse alfa, um x genérico seria esse alfa, você vai ver que você tem uma combinação convexa de imagens dessa forma aqui. Então, a definição da minha função convexa é que para qualquer alfa, portanto, para qualquer ponto rosa, eu vou ter a imagem da reta superior ou no máximo igual à imagem da própria função. Agora olhem para a desigualdade definidora, essa é a definição de uma função convexa. A imagem na curva verde sempre será menor ou igual do que a imagem na reta vermelha. Tá bom? Precisão na expressão das nossas ideias. Ótimo. Só que em física a gente faz as coisas, né, sempre que possível, mais simples, né? Para que, professor, será que eu preciso dessa desigualdade mesmo? Detesto desigualdades. Se a minha função f for suave, admitir tantas derivadas quanto eu queira, eu posso dizer que ela é convexa no seu domínio simplesmente se a sua segunda derivada for estritamente positiva. É verdade. Segunda derivada estritamente positiva, concavidade voltada para cima. É verdade. Se isso aqui for expresso dessa forma, nós temos a mesma ideia. Só que notem que isso aqui está exigindo que a função seja diferenciável. Essa definição de convexidade aqui não exige nada. Nenhuma suavidade.
Ah, professor, mas em física é tudo suave. Eu só queria pensar nisso, não quero olhar para a sua desigualdade. O limite termodinâmico da física estatística exige que a gente pense em convexidade sem necessariamente haver derivadas. É por isso que eu estou falando disso aqui agora. Então, aguardem. Essa é uma novela que não acabará na aula de hoje. Tá? Mas eu tenho um motivo para eu não recorrer à diferenciabilidade sempre. Embora, nessa interpretação geométrica, a gente vá recorrer à diferenciabilidade. Só na próxima que não. Pessoal, qual é a ideia? Olha só. Imagine retas tangentes ao gráfico de uma função convexa e suave. Ó, essa nossa curva vermelha não é reta tangente a nada. Reta tangente é quando a gente pega um ponto aqui e fazemos aquela construção do cálculo 1. Não é essa curva vermelha, claro. Mas imagine diferentes retas tangentes que pudessem, em diferentes pontos de tangência, digamos assim, poderiam ir formando um envelope, um invólucro do gráfico da sua função. Cada uma dessas retas tangentes tem uma equação diferente, só que quase todas elas interceptam o eixo y. Quase todas elas interceptam o eixo y. Nós só não teríamos uma reta tangente interceptando o eixo y se nós calhássemos de termos uma reta tangente perfeitamente vertical. Um caso degenerado não importa aqui para mim, mas foi isso que eu quis dizer com quase todas as retas tangentes ao gráfico de uma função suave. Tem que ser suave para sempre ter derivada e sempre ter reta tangente. Quase todas essas retas vão cortar o eixo y. Olha só o que seria uma definição geométrica da transformada de Legendre. Uma transformada de Legendre de uma função convexa e suave, portanto que eu posso derivar, vai ser a ordenada, o y, quando uma reta tangente corta o eixo y. Mas qual reta tangente, professor? Depende da derivada que você especificou como um parâmetro. Então, eu quero ver quem é a intersecção de uma reta tangente com o eixo y como uma função de uma inclinação P que eu escolhi. Falando assim sem ver figura, ninguém vai entender nada. Então, vamos a uma figura bem ilustrativa. Tá bom? Deixa eu dar temporariamente mais um zoom aqui, não só para a figura ficar melhor, mais bem visualizada, mas para a gente não olhar para o texto. Nesse momento eu não quero que vocês olhem para o texto. Então, ó, eu já sei que a minha função é convexa. Esquece aquela história da reta vermelha da figura anterior. Eu sei que ela é convexa e eu sei então que a segunda derivada dela tem sinal sempre positivo. Tá bom? Ela é convexa. Agora eu quero brincar com retas tangentes. Só que eu vou brincar com essa escolha de retas tangentes partindo da escolha da derivada. O que eu quero dizer com isso? Eu vou escolher um valor de derivada P. É uma inclinação de reta tangente. Tudo bem? Então, existe a curva e existe uma inclinação dada. Qual é a reta tangente àquela curva com a inclinação dada? Notem que não é toda e qualquer inclinação que a gente vai escolher que permite, né, tal que a nossa função, no domínio que ela está ali, admita uma reta tangente com aquela inclinação. Mas vamos admitir que exista. Digamos que eu tenha escolhido uma inclinação P. Então, olha só. Imagine que a gente teria aqui, ó, não só essa reta vermelha aqui, mas uma infinidade de retas paralelas a ela. Todas com a mesma inclinação P. E elas iriam se deslocar assim, ó, como um feixe de paralelas. Só que não são todas essas que podem ser chamadas de retas tangentes. Porque algumas delas ou são secantes, cortam o gráfico da função em 2 pontos, e outras delas nem mesmo tocam o gráfico da função. Quando a sua função for convexa, existirá um único ponto do gráfico da sua função, onde há uma reta tangente com aquela inclinação dada. Então vamos lá.
Não é toda a inclinação que vai ter resposta, que vai ter reta tangente. Mas se eu der uma inclinação válida, só existe um ponto de uma função convexa, que não muda com cavidade, que admite uma reta tangente com aquela inclinação dada. Então, olha que coisa louca. Eu quero desenvolver uma nova função. Eu quero transformar a minha função original f, convexa, que eu conheço, convexa e suave. Eu quero especificar uma nova função. Função de quê? Uma função das inclinações. Eu trato como uma variável independente uma escolha de P. Eu vou chamar de variável P a variável independente de uma nova função. P é a tangente de θ é a inclinação de uma certa reta tangente. Escolhi um P, procuro com esse feixe de retas paralelas de mesma inclinação P, até eu achar a reta T, que faz um contato em um único ponto com o gráfico da minha função. Ela é uma reta tangente. Agora vem o ponto. Sim, mas quem dependerá de P? Várias coisas dependerão de P. Por exemplo, o x, a abscissa desse ponto de contato, é uma função de P. Se eu tivesse escolhido outra inclinação, a abscissa do ponto de contato da reta tangente, né, em questão com o gráfico da função seria outro. Então, x é um x de P. E claro que esse y também é uma função. Eu quero saber quais são as coordenadas de um ponto onde a reta tangente tem a inclinação dada. Então, x é uma função de P e f de x de P também, né, indiretamente, é uma função de P. Mas não são essas duas funções de P que eu quero adotar como transformada de Legendre. Eu quero ver onde que essa reta tangente corta o eixo Y. Esse ponto, essa altura aqui, é uma função de P. E eu vou chamar essa função de P de f til, porque é algo herdado da função f, como uma função de P, que foi a inclinação P igual a tangente de θ, que eu escolhi para minha reta tangente. Olha que coisa, né, curiosa. Pessoal, uma função convexa, ela pode ser caracterizada pela sua família de retas tangentes. Claro que vai haver alguma incerteza acerca da altura dessa função, mas qualitativamente os P's, os diferentes P's e os X de P's caracterizam uma função por essa sua família de envelopes. Seriam retas tangentes que envelopam o gráfico da sua função. Quando a gente ajusta essa altura desses cortes aqui, a gente tira a possibilidade de translações verticais e a gente definiu uma única função. Então, conhecer essa função f tilde P precisamente, em que para cada P a gente também sabe essas alturas aqui, a gente caracteriza completamente a função f. Essa nova função é a nossa transformada de Legendre da função f original. Isso só vai estar bem definido para funções convexas. E nesse momento a gente vai assumir também diferenciabilidade. Vamos ver como. Pessoal, agora vem nossa análise. Espero que vocês tenham entendido. Dado P independente, né, escolhido independentemente, ele vai ser o ponto do domínio da minha nova função. Tenho várias outras funções. Existe um x de P, existe uma imagem desse x de P, e existe esse ponto de intersecção com o eixo y da reta tangente que tem inclinação P. Tá bom? Eu escolho essa função para ser minha transformada de Legendre. A gente sabe trabalhar com equações de reta. Espero que a gente saiba. Equação da reta T é coeficiente angular igual a ΔY por ΔX. Notem que isso aqui é uma equação de reta. É da reta T em vermelho, tá? Ó. O Y e o X aqui vão descrever pontos genéricos da minha reta. Passam por um certo ponto, que é o ponto x de P, f de x de P, com inclinação P. Equação da reta. Geometria analítica bem elementar. Só que esse meu f tilde P, ele é um ponto especial da reta. É o ponto especial da reta T quando x vale 0. Então, a gente pega essa expressão aqui
impomos que quando x vale 0, o y deve valer f tilde p. Nós vamos isolar f tilde p nessa equação, passa esse cara multiplicando, passa o outro para lá, nós vamos chegar na expressão que a nova função f tilde p é a função antiga, que dependia da variável x, mas a gente faz uma composição de funções para um x de p. Só que, além disso, você tem que adicionar o termo menos p vezes x de p. É uma função de p. Olhem como isso tem toda a cara de f igual a u menos ts. Ou lagrangiano igual a newtoniano menos p que ponto. É a mesma estrutura. Tá bom? Então lá, a gente fazia aquelas mudanças de variáveis na física sem olhar a estrutura geométrica correspondente à mudança de variáveis. E agora a gente está vendo que tem uma interpretação geométrica por trás disso. Ok? Muito bem. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho, porque eu tinha maximizado pela figura. Vamos fazer umas observações aqui. Eu tinha dito que para cada P, para o qual exista um x de P, como eu disse, não é todo P que eu invento. Eu não disse que o domínio de P vai ser toda reta real. Pode haver inclinações que a minha f não contemple no seu gráfico. Mas para cada P tal que o x de P exista, esse x de P é único. E além disso, se a nossa função for diferenciável, nós temos uma equação interessantíssima. É a definição de derivada. Nós sabemos que a derivada da nossa função naquele ponto x de p, ela foi definida para ser p. Então, notem, essa função x de p, ela é dada implicitamente por essa equação, que é uma equação de derivada, quando a gente busca reta tangente. Isso aqui é uma equação de cálculo 1. Por que eu sei que esse x de p vai existir e vai estar bem definido? Quando a f é diferenciável, esse cara vai ser diferenciável também. Ele vai ser a inversa da derivada, a função inversa da derivada. Sim, porque eu tenho que compor uma função com a sua inversa num ponto para gerar o mesmo ponto. E eu sei que isso vai existir porque eu sei que a minha derivada é sempre crescente. Ela é monotônica, então ela admite função inversa. Por que eu sei disso? Porque eu parti de f duas linhas ser positivo. F duas linhas é a derivada da f'. Se a derivada da f' é sempre positiva, a função f', cujo gráfico a gente não viu, é sempre crescente, monotonicamente crescente. Se ela é monotonicamente crescente, ela é injetiva, certo? E além disso, no domínio restrito, ela será objetiva e admitirá função inversa. Bom, a convexidade é que nos dá essa possibilidade de inversão. Então eu sei que eu poderia ter esse x de p visto como uma função de p também, e quando f é suave, o x vai ser suave. Isso poderia ser demonstrado. Eu não vou demonstrar. Eu quero que vocês olhem para essa construção muito mais geral do que a gente tinha agora para transformações de Legendre, independentemente do problema físico, desde que a f seja convexa. Por isso que lá na termodinâmica era importante a gente imaginar que del S e del U era sempre positivo. Por isso que na dinâmica clássica tem uma hipótese oculta, quer dizer que o lagrangiano era uma função quadrática das velocidades, porque isso implicaria um sinal constante da derivada segunda, mesmo generalizando esse conceito para várias variáveis. Tá bom? Estou sendo impreciso aqui, mas é só para passar a ideia. Ufa, tá bom. Então, beleza, entendi. Eu tenho uma função f, agora eu tenho uma nova função f til. A f é convexa. Se além de convexa ela for suave, vale essa equação aqui com derivadas. Tá bom. Mas quais são as propriedades da f til? Para que isso presta? Lá na física a gente já viu uma interpretação legal de energia livre. Só que eu quero ver aqui, em geral, matematicamente, o que a gente pode falar sobre essas novas funções f til, as transformadas de Legendre. Tá? Aqui eu faço comentários, tem a ver com o que eu falei, ó. É a mesma estrutura dos exemplos que a gente viu na física. Só que para a gente entender melhor agora as propriedades da transformada de Legendre, vamos calcular suas duas primeiras derivadas. Tá bom? Claro que são derivadas ordinárias, de uma única variável, variável P. Então vamos lá.
está aqui a nossa transformada de Legendre geral, aquela definição, e eu vou aplicar DDP dos dois lados. Ora, F til linha de P, é claro que a linha agora significa derivada da função F til em relação à sua variável, óbvio, mas quando vem um DDP do outro lado, precisamos de regra da cadeia para esse cara. Então, a derivada da função externa, né? Mantém a interna, porque é uma composição de funções, né? Vezes a derivada daquela interna. Como a nossa f é suave, eu disse que a x era suave, então isso existe. E aqui vai ter uma derivada de produto. Derivada do primeiro é 1, menos p, derivada do segundo. Tá aqui. Mas espera aí. Tá bom, apareceu isso aqui, mas apareceu a derivada da f no ponto x de p. Peraí, professor, mas você disse que quando a função era suave, deixa eu voltar aqui. A derivada da função em x de p era o próprio p. Essa foi por construção da transformação de Legendre. Então, peraí, então eu calculei essa derivada aqui, mas esse cara aqui é p. Então, isso aqui é p vezes x'. Menos xp menos px'. Uau, já tinha um px' lá. Cancelou. Tá? Então, a gente está vendo aqui que a derivada da função é menos x de p. Menos x de p. Nossa, que curioso, né? Tá bom. Beleza, menos x de p. Deixa isso aqui guardado por enquanto. Eu tinha dito que esse cara tinha algo a ver com a inversa da derivada, né? Mas se isso fosse verdade, se esse cara fosse o inverso da derivada, eu teria uma função que seria igual a menos o seu próprio inverso, a sua própria função inversa. Deixa isso guardado, tá? Não precisamos falar disso explicitamente, mas deixa esse resultado interessantíssimo aqui guardado. Porque eu vou querer calcular a segunda derivada, antes da gente chegar a maiores conclusões. Então, olha só, a nossa primeira conclusão foi essa, que a derivada da transformada de Legendre é menos x de p, é o oposto daquela função abscissa, tá bom? Eu vou querer pegar essa expressão super simples, partir dela para calcular a segunda derivada. Deriva, então, uma vez desse lado, menos x' de p. Eu grito aqui para vocês, e eu vou justificar abaixo, que isso é menos 1 sobre a segunda derivada de fx de p. Por quê? Exercício de cálculo 1, tá? De novo, derivada de função composta. Nós tínhamos essa condição aqui, que era o que fixava a derivada da Legendre. Deriva em relação a P os dois lados. 1, regra da cadeia no lado direito, derivada da função externa, mantido o argumento, vezes derivada da função que estava lá dentro na composição de funções. Então, ó, derivada de x é 1 sobre a segunda derivada de f em x de p. Então, volta isso aqui em cima, essa é a justificativa dessa passagem aqui. Eu justifiquei a posteriori. Tá bom? Agora, esse resultado é sensacional, porque nós sabíamos que isso aqui era um número estritamente positivo por hipótese da nossa função convexa e suave. Esse sinal menos faz com que a segunda derivada da Legendre seja sempre negativa, quando era positiva a segunda derivada da função original. É isso que eu estou afirmando aqui. Ou seja, eu sei que a transformada de Legendre é côncava. Enquanto a concavidade da função original era para cima, e eu chamei isso de convexa, eu digo que uma função é côncava se o oposto dela, com sinal trocado, for convexo. Ela é côncava se ela tiver esse formato. Ela é côncava se o oposto dela for convexo. Então, a transformada de Legendre muda, tem uma concavidade bem definida, uma convexidade bem definida, mas é oposta. Tá? É côncava. Nessa definição de transformada de Legendre, vocês vão perceber que tem uma outra possibilidade que vai diferir só por um sinal menos. Mas, por enquanto, vamos nos ater a esse mundo aqui. Então, o que apareceu aqui até agora com essa nossa convenção geométrica? A transformada de Legendre altera a convexidade. Mantém a sua função, tendo um sinal de derivada segunda muito bem definido, mas troca o convexo pelo côncavo. E, além disso, apareceu um levemente irritante sinal menos na relação entre x e a derivada de f til. Tá bom? Então, é a nossa definição, esses resultados são assim, é assim.
Calculamos essas derivadas. Vimos algo muito importante. Pessoal, em termodinâmica, concavidades são muito importantes. Por exemplo, a estabilidade de sistemas termodinâmicos tem tudo a ver com isso quando a gente estuda as derivadas segundas. Calor específico, compressibilidade isotérmica ou isobárica de um gás, suscetibilidade magnética num sistema magnético. Nós gostaríamos, por exemplo, que quando nós aumentássemos a pressão externa sobre um gás, nós gostaríamos que o volume dele diminuísse, sempre. Certo? Isso é uma hipótese de convexidade bem definida. Certo? Se nós não tivéssemos uma constância no sinal de uma derivada segunda, e a gente tivesse uma função termodinâmica de um gás, podia ser que a gente tivesse um gás loucão em que a gente aumentaria a pressão e o volume aumentaria. Isso poderia acontecer. Então, preservar os sinais da derivada segunda é algo muito importante em termodinâmica. Tá? Acreditem. Então, esse é um ponto essencial do porquê que as transformações de Legendre são empregadas aqui. Tá? O que ocorre, né, já vimos então essas conclusões, vimos as derivadas, o que ocorre se nós iterarmos mais uma vez a transformação? Por exemplo, nós sabemos que em Fourier, a gente faz uma transformada e existe uma outra operação, que é com uma troca de sinal no seu núcleo de Fourier para fazer a transformada inversa. Tudo bem? Laplace é a mesma coisa, é uma matemática um pouquinho mais complicada, mas existe uma transformação de Laplace e existe uma inversão por integral complexa com contorno de Bromwich, certo? Ótimo. Será que existe uma transformada de Legendre inversa? Vejamos, só que eu não vou procurar uma inversa de cara. Eu fiz um passo e eu quero ver o que acontece se eu der outro passo, como se eu transformasse mais uma vez. Vocês vão perceber, não é óbvio a priori, mas vocês vão perceber que isso tem a ver, algo a ver com a inversão. Não estou voltando, estou dando mais um passo para frente, mas tem algo a ver com a inversão. Aqui é um ponto que dificilmente vocês vão achar em algum livro. Eu não conheço nenhum livro que faça isso aberto desse jeito que eu estou fazendo. Tá? Você tem que tomar muito cuidado com os nomes das variáveis, como que você vai trabalhar aqui. Mas vamos lá. Para a gente não confundir as coisas, agora eu vou passar da variável P, porque eu já, né, meu ponto de partida é uma transformada de Legendre agora. E vou para uma nova variável U. Eu vou passar desta função original, que eu chamei de f-til, e vou para uma f2-tils. Ou seja, eu quero manter uma memória que lá no passado eu comecei com a função f. Mas a minha transformação é desta função para a sua transformada de Legendre. Na mesma convenção. Mantemos a convenção, a transformada de Legendre da função f-til significa fazer uma composição de funções na função f-til para eu passar da variável independente p para a função para a variável independente u, menos nova variável vezes antiga variável independente, que agora vai passar para u. É a mesma estrutura que a gente tinha antes, pessoal. Eu reproduzo a estrutura de antes aqui embaixo só para vocês perceberem. Olha qual era a definição que a gente estava trabalhando. Era essa aqui. Ó. Notem que o que a gente está escrevendo aqui em rosa, apesar das letras diferentes, é a mesma transformação que a gente está aplicando aqui. Função nova, função antiga composta, variável nova, variável antiga. Função nova, função antiga composta, variável nova, vezes variável antiga expressa como uma função da nova. É a mesma coisa. Tá bom? Só que a gente usou letras diferentes aqui. Tá bom. Essa nossa transformada de Legendre original, ela era caracterizada por essa condição de fixação da derivada. A derivada da função tinha um valor pré-determinado. Certo? Esse verde aqui. Ora, eu tenho, para eu dizer que eu estou fazendo uma transformação de Legendre agora do f-til para o f2-til, eu tenho que pôr a mesma condição. Então, a nova variável é a derivada da função que eu quero transformar, composta com uma função que me dá a antiga variável em termos da nova. Não é a mesma coisa que está escrito aqui? Com as letras adaptadas? Olha para esse cara aqui em verde e olha para esse cara aqui em verde. Tá bom? Então,
Esse parzinho rosa-verde era a definição original da transformação de Legendre de F para F-til. Esse outro parzinho rosa-verde é a mesma coisa, mas com outros nomes, para eu passar de F-til para F2-tils. E eu vou passar de P para U, ao invés de eu passar de X para P. Há uma condição de tangência relacionando a variável antiga U com a variável nova X. Envolve a derivada da função a ser transformada. Aqui existe uma condição de tangência envolvendo a antiga variável P e a nova variável U, que envolve a derivada da função a ser transformada. É F-til que será transformada para me dar F2-tils. Tá bom? Então, não há por que ter dúvida nesse parzinho rosa-verde, porque é o mesmo parzinho rosa-verde que a gente tinha antes, apenas aplicado a diferentes objetos. Mas é conceitualmente a mesma coisa. A informação nova que vai ser central para a gente trabalhar aqui foi aquela primeira derivada de uma transformada de Legendre. Isso que eu pus aqui em vermelho. Nós tínhamos visto que a derivada da transformada de Legendre, vamos voltar lá, cálculo daquela derivada, a derivada da transformada de Legendre, de alguma função, era o oposto da função abscissa. Ó, oposto da função abscissa. Pessoal, nessa nova transformação de Legendre, da F-til para F2-tils, nós temos que escrever isso aqui como essa equação em vermelho. Porque agora eu vou querer passar não da F para F-til, mas da F-til para F2-tils, a segunda transformada de Legendre. Então, derivada da função que eu quero transformar, é igual a menos x de alguma coisa. Olha, como é que estava escrito aquilo lá? Nossa senhora, será que isso é tão confuso assim? Pessoal, troca P por P de U. Eu tenho essa relação entre P's, componha com uma função P de U aqui e aqui. Derivada da F-til em P de U é menos x da P de U. Derivada da F-til em P de U é igual a menos x de P de U. É aquela relação da derivada quando o seu P não é mais uma variável independente, ele passa a ser uma função de U, P de U. Essa relação em vermelho é a que vai permitir a gente conectar as duas transformações. Tá bom? Ah, eu tinha posto aqui em vermelho, eu não precisava ter voltado para outra página. Perdão, nós já tínhamos visto isso aqui, ó. Olhem agora que está na mesma página. Olha, é a mesma coisa. Só que agora na variável U. Tá bom? Então, essa equação adicional aqui vai ser muito importante. Ufa! Nossa, tá bom. Quantas peças, né, no tabuleiro. Mas nós queremos calcular isso aqui. Eu quero calcular quem é a segunda transformada de Legendre de F. Então, a gente vai começar a desenvolver essa equação. Em alguns momentos, nós vamos substituir várias dessas expressões aqui. Eu podia ter numerado, mas eu acho que como está tudo na mesma página, para vocês olharem depois, vai ser mais fácil de ver, tá bom? Tem essas várias expressões, eu vou mostrar aqui embaixo, eu vou tentar indicar o que eu usei em cada uma delas, tá? Eu vou falar transformada de Legendre, eu vou falar condição de tangência, e eu vou dizer aquela propriedade da primeira derivada. Então vamos lá, vamos calcular. Eu quero calcular segunda transformada de Legendre de F, e eu vou chamar de U a variável independente dessa nova função, para não causar confusão com o x e com o p que eu já usei. Ora, por definição, é a função a ser transformada composta, com uma mudança de variáveis de p para u, menos o produto da nova variável vezes a variável antiga, em termos da nova. Tá bom? É a definição da transformada de Legendre. Mantém esse termo aqui. Abre chaves. Ora, mas eu tenho uma lei para isso aqui. Isso aqui é a primeira transformada. A primeira transformada, por sua vez, está aqui em rosa. Ó, dá até para eu segurar aqui na mesma tela. Essa primeira linha foi a primeira em rosa. Ó. É o que eu quero calcular.
Comecei a abrir. E eu vou substituir a segunda em rosa. Ela é f de x de p. Mas agora eu estou com f tio de p de u. Eu tenho uma nova composição de funções. Então, eu vou ter f de x de p de u. Porque eu fiz p ir para p de u aqui. Nossa, composição tripla. Mas isso é mais fácil do que parece. Tenham calma. Mas eu tenho que fazer aqui menos p de u, x de p de u. Um pouco embaixo. Menos p de u, x de p de u. Uau! Será que isso tem solução? Né? Vamos ver. Não apavora, não. Vamos tentar continuar. Esse menos u p de u, num primeiro momento, a gente mantém aqui. Agora, notem que f de x de p de u simplifica bastante, porque nós sabemos quem é x de p de u. X de p de u é menos u. X de p de u é menos u. Quando a gente junta uma condição de tangência com o nosso resultado de primeira derivada de uma transformação de Legendre. Então, esse camarada aqui dentro da f, ele é menos u. Uau, simplificou muito. Menos p de u, repete. E nós acabamos de ver que o x de p de u é menos u. Tanto que a gente pôs isso aqui dentro, só que a gente também vai pôr no lugar desse camarada aqui. Que maravilha! Menos, menos, mais. E tem um menos u p de u lá fora. Esses dois termos se cancelam facilmente. E só sobrou pura e simplesmente um f de menos u. A segunda derivada da função f para uma dada imagem é a imagem da f original, mas com a função rebatida em relação ao eixo y, o seu argumento de sinal trocado. É uma reflexão em torno do eixo da variável dependente. Trocar x por menos x. Porque é óbvio que eu poderia chamar isso aqui agora de x. Poderia dizer x. Ó, é a mesma f. Nossa, então eu tive quase uma invariância. Quase que eu apliquei duas vezes a transformada de Legendre e eu cheguei na mesma função. Eu só cheguei nela a menos de uma reflexão em relação ao eixo y. Pois não, creio que é o Rodrigo na pergunta, não é? Isso. Nossa, desculpa o corta-clímax, achei que você tinha terminado já. Imagina. Só queria observar que eu acho que você pensou uma coisa e falou outra, né? Mas você começou a sua frase de efeito dizendo a segunda derivada da f. Você só observar que era a segunda transformada, né? Segunda transformada. Se eu falei segunda derivada, foi uma pane cerebral. A segunda transformação, a segunda aplicação desse meu mapa de função para função, apliquei duas vezes a segunda transformada de Legendre da f, quase me leva à minha função original. Então, obrigado pela contribuição. Claro que não tem nada a ver com segunda derivada. Obrigado, Rodrigo. Tá bom? Nossa, mas a gente gosta de invariâncias e simetrias em física. Teria sido tão bom se tivesse caído exatamente na própria função, né? Tudo bem. Mas já é algo interessante. Até porque você pode perceber o seguinte. Convexa, fui para côncava, voltei para convexa. Eu voltei para uma função convexa. Certo? Aquele sinal ali não vai atrapalhar a segunda derivada. E não é a mesma função. Na pior das hipóteses, se eu fizesse mais duas vezes, eu trocaria o sinal de novo e com 4 aplicações de Legendre eu voltaria na própria função. Mas dá para perceber que a gente pode fazer melhor. Eu não vou fazer as contas, mas eu destaco aqui então que esse resultado foi interessante, mas não perfeito. Ainda assim, ele é a tradição da física. É isso que a gente faz na física, você troca côncavas por convexas, né, e vice-versa, na dinâmica, na mecânica clássica, na passagem de Lagrangiano para Newtoniano e nas energias livres da termodinâmica, mas matematicamente teria algo mais elegante que a gente poderia ter feito. Seria muito mais elegante a gente definir a transformada de Legendre por um sinal oposto. Ao invés de fazer a nova função ser a antiga menos o produto das variáveis nova e antiga, a gente podia fazer ser um sinal menos global. O produto dessas variáveis menos a função.
Se nós tivéssemos feito isso, não teria aparecido esse sinal menos na derivada da transformada de Legendre. O que vocês podem provar, é só rastrear a origem desse sinal negativo global. Nós passaríamos a ter a segunda transformada de Legendre reproduzindo a mesma função e com uma única transformação eu não mudaria a concavidade. Convexa teria transformada convexa e sempre assim. E duas transformações eu teria uma simetria. A gente chama isso em matemática de uma involução, né? Seria uma aplicação, você aplica duas vezes e você volta para o mesmo lugar. Tá certo? Mas a física consagrou o sinal oposto a esse. Notem que nós não fazemos F igual a TS menos U. Nós fazemos F igual a U menos TS. Um menos global em relação a esse camarada aqui. Tudo bem? Eu acho importante desnudar isso aqui. E mostrar que teve algo ali. Por que a gente mantém esse sinal menos na física? Podem ter certeza que o maior motivo é tradição. Só que esse sinal menos tem a ver com vários outros sinais menos que na história da física a gente coloca com a mão. Por quê? Nós construímos princípios gerais de minimização de energia. Quando a energia não é conservada, nós criamos situações, gradientes, para que a energia seja minimizada, porque nós temos uma psique influenciada pelos fenômenos gravitacionais. Nós temos uma psique influenciada de nós vermos objetos mecânicos espontaneamente irem para baixo. Então, nós criamos psicologicamente uma tendência de minimização e não de maximização, certo? Então, é por isso que tem um monte de sinais menos que aparecem, por exemplo, na relação de campo elétrico lá na física 3, a gente faz uma integral de linha que a gente põe um sinal menos comum, porque a gente quer forçar as energias a minimizarem. Então, essa é a explicação do porquê que em física a gente acaba mantendo uma convenção de sinal que minimiza o impacto matemático da transformada. Tá bom? Mas tudo bem. Desde que a gente tenha consciência de tudo que está acontecendo. Agora, eu vou aproveitar essa troca de sinal. Ó, eu não aprovei, mas rastreiem. Vocês vão ver. Só definir do outro jeito e repetir as contas que eu fiz, vocês vão ver essa invariância aqui. Tá? Então, qual é a definição de transformada de Legendre, professor? Depende. Veja o texto que você está usando. Se for um texto em física, pode ser que ele use o sinal oposto a esse. Ou pode ser que mesmo em física alguém resolva usar essa convenção. Você tem que ficar atento. Tradicionalmente, na dinâmica clássica e na termodinâmica, é a convenção oposta a essa, que foi a que a gente discutiu antes. Estou colocando essa aqui só para dizer que é a mais elegante. Mas o mais tradicional na termodinâmica e na mecânica clássica é com esse sinal aqui. Nova energia, energia antiga menos produto das variáveis nova e antiga. Mas matematicamente você deveria trocar o sinal. Tá bom? Para ser mais elegante. Agora, para a gente finalizar esse papo sobre transformação de Legendre, eu vou fazer mais uma interpretação, que foi o que eu chamei de interpretação analítica, no sentido de análise matemática. Pessoal, vocês viram alguma coisa sendo otimizada? Vocês viram algum princípio variacional naquela transformação geométrica? Nós não achamos máximos e mínimos, nós não igualamos derivadas a zero, necessariamente. Nós vimos um ponto de contato de tangência. Pessoal, toda condição geométrica de tangência tem algum tipo de problema de otimização associado e escondido. É como se você tivesse assim, proibido ser secante. Desde que você proíba ser secante, qual é a distância mínima de uma reta de inclinação dada até o gráfico da função? É quando ela vira tangente. Então tem uma otimização escondida naquela nossa interpretação geométrica. Por que eu quero desnudar essa condição de otimização agora? Porque essa otimização vai ser importante na conexão física e estatística micro e termodinâmica macro. Tá bom? Embora isso não vai ficar completamente claro na aula de hoje ainda. Então vamos lá. Então eu coloco aqui, de uma forma bem mais geral e abstrata, mas eu destaquei aqui, mas muito relevante para a conexão micro-macro, das probabilidades microscópicas para as variáveis termodinâmicas,
Muitas vezes se define a transformada de Legendre de uma função convexa da seguinte forma, de uma forma que vocês vão estranhar. Eu posso dizer que a minha nova função transformada de Legendre de f vai ser o supremo da função de x, px menos f de x, que carregue o parâmetro p. Notem que eu já pus aqui a convenção que eu disse que matematicamente é a mais elegante. Pessoal, para quem não sabe o que é supremo, dá uma olhada nisso aqui, ó. Por definição em matemática, o máximo de um conjunto de números tem que ser um membro do próprio conjunto. Então, note que se você considera intervalo aberto 0, 1, não existe o máximo. Não existe o máximo do conjunto de números reais entre 0 e 1. Porque 1 não pertence a esse conjunto. Então, não há máximo. Essa parece uma questão técnica, mas tem consequências em vários contextos matemáticos. Tá? Não existe o máximo do intervalo aberto 0, 1. Mas é óbvio que, em algum sentido, 2, 3 são tetos desse conjunto, porque são maiores do que todos os caras aqui. Então, ó, imagine todos os tetos ou cotas superiores dos números entre 0 e 1. Imagine todos os números que são maiores do que tudo o que vive no intervalo 0, 1. 2,3 serve, π serve. Só que desses tetos, que a gente chama de cotas superiores, existe um mínimo. 1 é a mínima cota superior do intervalo aberto 0, 1. Dentre todos os números que são maiores do que todo mundo aqui, existe um mínimo. Existe um menor de todos, que é o número 1. Então a gente diria que 1 seria o supremo do intervalo aberto 0, 1. Supremo do intervalo aberto 0, 1 é 1. Porque o número 1 seria a mínima cota superior desse conjunto. Então, supremo serve para generalizar a ideia de máximo quando o ponto de máximo não pertence ao conjunto que você está analisando. Tá bom? Então, eu falo isso não porque a gente vai usar muito, mas estamos falando de temas de interface de física e física matemática. Então, é muito comum no âmbito de pesquisa os físicos se depararem com supremo. Não faz sentido um físico não saber o que é um supremo. Tá bom? Então, em geral, nós definimos a transformada de Legendre como um supremo dessa função quando nós consideramos todos os possíveis valores de x. Claro que quando o valor máximo for atingido por um x que pertence ao conjunto que a gente está imaginando, o máximo pode aparecer, ele vai coincidir com o supremo, tá bom? Quando o máximo existe, ele coincide com o supremo. É porque o máximo, às vezes, não existe. Isso é uma questão matemática técnica. Essa é a minha transformação de Legendre em geral, no sentido mais geral possível, e mantendo aquelas propriedades ótimas de invariância da convexidade e de involutividade, ou seja, eu aplico 2 vezes, eu volto para a mesma função, tá? Só que notem que não tem derivada aqui. Eu não preciso admitir que f seja diferenciável, e note que se fosse um problema realmente de máximos, a gente teria exatamente um problema de tomar derivada, igualar a 0, achar ponto crítico, mas eu não preciso fazer isso, tá bom? Claro, eu vou comentar aqui, e vou aproveitar para introduzir um pouquinho de linguagem de otimização também, como formação geral para vocês. Se a f, se na f, peraí, desculpa, esse f aqui eu deveria ter cortado, tá? Eu editei aqui, e eu devia ter cortado esse f também, tá? Se existir um máximo da função objetivo, pessoal, função objetivo é a função cujo valor máximo ou cujo supremo nós gostaríamos de achar. Então, claramente é px menos f de x, tá? Esse é um nome técnico usado em otimização. Se existir um máximo da função objetivo, claro que a nossa transformada de Legendre vai ser o valor máximo dessa função de uma variável, porém parametrizada por p, no ponto de máximo.
Só para apresentar uma terminologia de otimização para vocês, o ponto de máximo é dito como argumento do máximo da função objetivo. Pessoal, parábolas. Existe uma diferença entre o ponto de máximo, que é a abscissa do ponto onde você terá o valor máximo, e o valor máximo, que é a imagem do ponto máximo, tá bom? Na linguagem de otimização, esse argmax seria o análogo do ponto de máximo. Tá? Um argumento que te leva ao máximo. A gente tem que distinguir isso do valor máximo da função. Tá bom? Só para vocês saberem o que otimizeiros querem dizer quando vocês virem essas expressões. Pessoal, o que vai ser fundamental aqui para a gente é você não precisa maximizar uma função com derivadas. Na física estatística, é muito importante o que a gente chama de limite termodinâmico e o que a gente chama de expansões assintóticas. Vocês se lembram que antes do n ir para infinito, numa soma de variáveis aleatórias de variância finita, devidamente normalizada, antes do n ir para infinito, mas só imaginando que o n era muito grande, a gente já se aproximava de uma expressão gaussiana, não é isso? Isso é o que a gente chama de expansão assintótica. A gente vai ver que a gente vai poder maximizar funções achando termos líderes em expansões assintóticas. Vai ser por isso que essa ideia de transformada de Legendre como um problema de otimização vai ter uma conexão com a física estatística. Certo? Nós teremos assintoticamente, para uma quantidade n de partículas muito grande no nosso sistema, um termo líder, que vai ser o máximo, sem precisar derivar nada. Então eu precisava falar para vocês, do jeito que eu penso, de como achar transformada de Legendre sem derivar, só olhando termos máximos. Isso vai ficar mais claro no futuro. Tá bom? Ufa! Falamos de uma série de ideias abstratas, com algumas expressões abstratas, agora nós vamos ter no restante da aula uma conversa muito mais física e muito mais descritiva de fundamentos da física estatística. Em alguns momentos eu vou ler o que eu escrevi aqui como uma ferramenta de estudo para vocês posteriormente, em outros momentos eu vou só falar, tá bom? Porque senão ficaria muito cansativo se vocês ficassem lendo apenas o que eu vou mostrar aqui, tá? O que eu vou comentar aqui para vocês é: a cada estado macroscópico de equilíbrio termodinâmico corresponde um número colossal, absurdamente alto de microestados. Tá bom? Que seriam configurações microscópicas das N unidades do nosso sistema físico. Pessoal, o que eu quero dizer com um microestado? A gente vai falar muito de gás agora, mas permita-me falar aqui numa linguagem mais simples, como se eu tivesse um magneto macroscópico com vários dipolinhos magnéticos elementares. Por simplicidade, a gente vai fazer muito isso aqui nesse curso, a gente vai imaginar que esses dipolinhos só tem dois estados possíveis. Ou o dipolinho magnético está norte para cima e sul para baixo, que a gente vai chamar de configuração de spin-up, ou spin-down. Eu tenho 5. Isso não é nada macroscópico, tá? Mas só para a gente imaginar. Eu posso imaginar um estado macroscópico de magnetização efetiva 1. Se eu tenho 5 micros, isso quer dizer que eu tenho 3 caras para cima e 2 para baixo. Porque me dá um líquido de magnetização 1 para cima. Agora, de quantas formas eu poderia ter magnetização macroscópica 1 para cima? Ora, eu tenho 5 objetos. Eu tenho que fazer combinação de 5, 3 a 3, para eu achar de quantas formas eu poderia distribuir os 3 spin-ups nessas 5 identidades, que são 5 spins. Cada uma dessas configurações, assim, ou assim, ou assim, né? A identidade de quais são os 3 dipolinhos magnéticos, os 3 spins que estão apontando para cima e quais outros 2 estão para baixo, é um microestado. E todos eles corresponderiam ao mesmo macroestado. Desculpem, para quem já viu muita física estatística, que é o caso da enorme maioria de vocês, mas só por completeza do meu argumento, eu precisava falar disso. Distinção entre macroestados e microestados.
Qual é o objetivo da física estatística? Atribuir distribuições de probabilidade para os microestados, de modo que os valores médios dessa distribuição de probabilidade correspondam aos macroestados que eu quero descrever. A gente vai atribuir pesos probabilísticos para os microestados. Tá bom? Professor, mas isso funciona com base em quê? Pessoal, na verdade, nós imaginaríamos que de uma forma não observável, não mensurável, se a gente pudesse congelar um sistema físico num certo instante, aquele sistema está em um único e bem definido microestado. Mesmo que sejam estados quânticos, você está num estado. Certo? Nem que seja um estado de superposição, no sentido quântico. Mas você está num estado. Solta o filme da natureza. Você vai mudar para um outro microestado, para outro microestado e para outro microestado. Mesmo que algumas das unidades não mudem, outras mudam. Então, o microestado, que é coletivo do sistema como um todo, vai estar continuamente mudando no tempo. Tá bom? A gente espera que cada possível microestado seja visitado nessa sequência temporal. Para ser mais preciso, não precisa ser visitado exatamente. Pode ser ter uma vizinhança visitada, tá? A gente tem uma hipótese, chamada hipótese ergódica, de que nas escalas de tempo macroscópicas grandes, que correspondem a qualquer medida física, o seu sistema já teve tempo para, passando de um microestado para outro sucessivamente ao longo do tempo, ele tenha tido tempo de visitar vizinhanças dos seus microestados de uma forma representativa, em que a frequência de visitação seja diferente. Ninguém disse que os microestados se manifestariam com a mesma frequência. Mas a gente espera que qualquer que seja o conjunto de pesos probabilísticos de frequências de visitação das vizinhanças desses microestados, a gente imagina que numa escala de tempo grande, macroscópica de um experimento, o seu sistema tenha tido a oportunidade de, mais ou menos uniformemente, visitar as vizinhanças de todos esses microestados. Tá certo? Numa linguagem de mecânica clássica, nós temos um contínuo no nosso espaço de fase e nós teríamos uma trajetória, certo? Unidimensional do estado do nosso sistema, que teria, digamos assim, tentado visitar toda a região relevante do espaço de fase. E a noção de escalas de tempo aqui é essencial, tá bom? Então, note, uma medida física nos dá, no seu grande intervalo de tempo, de duração da medida física, nos dá uma média temporal das propriedades desses microestados que foram visitados durante essa excursão temporal, tá bom? Nós imaginamos que nós poderíamos não olhar o tempo, mas simplesmente atribuir medidas probabilísticas estáticas para as frequências de visitação desses estados. Se a gente olhar para essa distribuição de probabilidade estática, se a gente tiver sido esperto o suficiente, a gente consegue extrair valores médios que serão os observáveis termodinâmicos. Uau! Cruzar os dedos, né? Vai tentar provar em certos sistemas de partículas que realmente a hipótese ergódica é válida. Esse é um esforço hercúleo de físicos matemáticos que trabalham ali na interface da física estatística, com teoria de medida, tá? É um exercício matemático pesado, tá? Que ocupou muita gente, muito boa, durante muitos anos e ainda ocupa em alguns problemas. A enorme maioria dos físicos teóricos não quer nem saber de provar essas coisas. Não. Hipótese ergódica vale e vambora. Desde que você me diga qual é a distribuição de probabilidade estática que me dá o que eu observaria nessas frequências de visitação. É isso que a gente chama de teoria de ensembles, tá certo? Então, o que é um ensemble? Um ensemble, eu não sei se a origem da palavra é francesa, se eu estou pronunciando corretamente, tá, pessoal? Mas a gente fala ensemble. O ensemble é um conceito físico, vocês vão perceber, não tem nada de matematicamente preciso nesse conceito. É uma coleção infinita de cópias mentais do seu sistema, dadas condições macroscópicas. Deu condições macroscópicas no sistema? Imagina várias cópias
desse sistema físico com as mesmas macrocondições. Você vai olhar para eles. Eles têm as mesmas macrocondições, mas se você pudesse bater uma foto instantânea de todos ao mesmo tempo, eles não estão nos mesmos microestados. Alguns desses sistemas, algumas dessas cópias estão em alguns microestados, outros estão em outros, e com ocorrências distintas, de frequências distintas. Tá? Então, o ensemble é essa enorme coleção de cópias mentais, mas com uma diversidade de microestados que reflete os pesos probabilísticos da frequência temporal de visitação dos microestados. Alguém pode dizer, mas se eu não tenho resolução temporal para observar a dinâmica, como que eu poderia sonhar em achar essas frequências de visitação dos microestados? Nós vamos adotar hipóteses, certo? De uniformidade, em algum sentido, que nos dão palpites que são validados a posteriori, pelos bons resultados dessa postura. Tá bom? Então vamos lá. Vamos descrever o primeiro desses ensembles. A gente vai estar imaginando na situação mais simples possível, como fizemos em termodinâmica, o que acontece com um sistema isolado, que não tem trocas com o exterior. Troca do quê? De nada. Nem de calor, nem de quantidade de partículas, não tem interação mecânica, o volume é fixado. Tudo bem? Principalmente se a gente está pensando num gás. Tá? Então, o contexto experimental e teoricamente mais simples possível é o de um sistema isolado. Lembrem que lá na termodinâmica, nesse caso, nós tínhamos duas relações termodinâmicas fundamentais. Ou uma entropia a ser maximizada, ou uma energia interna a ser minimizada. Só que agora a gente quer pensar micro. Tá bom? Tá bom. Só para a gente ser preciso, a ideia de imaginar um sistema com energia constante não é matematicamente muito boa. Porque qualquer número real, você vai ter um conjunto de medida nula. No contínuo dos reais, por exemplo, de energia, isso é um conjunto de medida nula. Então, é mais razoável a gente pensar não num conjunto de cópias no nosso ensemble que todos tenham a mesma energia interna U. Tá? Mas é mais conveniente a gente imaginar que você tem uma pequena incerteza delta U. Isso aqui é bem tradicional em física e estatística. Pessoal, em nenhum momento eu estou falando para pessoas que nunca teriam tido contato com física e estatística. Tá? Senão eu deveria estar apresentando vários exemplos para que essa ideia ficasse mais palatável. Estou dando só uma visão geral. Então vamos lá. Vamos pensar num gás monoespécie, só para a gente ter termos aqui concretos. Então vamos dizer que a gente tem uma faixa energética entre U, uma certa energia interna U, e U mais delta U. É isso aqui que eu estou querendo dizer, que se você der um valor de energia cravado, preciso, de precisão infinita, você nem vai achar, você nem poderia dizer que algum sistema teria exatamente aquela energia. É o problema do contínuo, né, pessoal? É o mesmo motivo da gente pensar em densidades de probabilidade e dizer que a probabilidade de um valor bem preciso é zero. Só o que faz sentido é a probabilidade de vizinhanças infinitesimais, tá? É o mesmo sentido. Então, pensando num gás monoespécie, em que basta a gente dar um certo número de partículas e especificar um volume, nós vamos dizer que ômega aqui para nós é a quantidade de microestados que a gente poderia imaginar, tá? Para qualquer sistema que tenha N partículas, volume V e energia entre U e U mais delta U. Ômega vai ser uma quantidade de partículas. Se a gente está, na verdade, pensando num contínuo da dinâmica clássica, não seria um número, porque seria infinito. Seria um volume no espaço de fase, de verdade, se eu quisesse falar de um gás, tá? Mas a gente comete essa liberdade poética em física de falar em quantidade de estados, quando, na verdade, a gente está falando de um volume, uma medida de algum conjunto, tá? A quantidade seria infinita. Tá? Eu não posso dizer quantos pontos tem dentro de um círculo no sentido de área, né, pessoal? A área mede o tamanho disso. Mas quantidade sugeriria que eu contaria os pontos ali. Os pontos, evidentemente, são infinitos, tá? Mas é essa, digamos assim, imprecisão que caracteriza a discussão física. Estamos só levantando argumentos de factibilidade. Pois bem, então, ó, como é que é, professor? Tem os macroestados e
para um dado macroestado tem vários micros. Você disse, professor, que com base na teoria ergódica, você pode esquecer o tempo e você vai dar pesos probabilísticos para os microestados. Quais pesos eu dou? Depende do sistema, depende do contexto em que ele vive. Estamos aqui num contexto de sistema isolado. Quero descobrir qual é a atribuição de pesos probabilísticos para os microestados de um sistema isolado. Boltzmann entendeu que na falta de qualquer informação sobre diferenças físicas entre esses microestados, o melhor palpite que ele podia fazer, que não introduzisse um viés humano de observação, sobre o que o sistema deveria ser, de como o sistema deveria se apresentar, o melhor procedimento, que na verdade é um procedimento de inferência estatística, é adotar a chamada hipótese das probabilidades iguais a priori. A hipótese das probabilidades iguais a priori diz que vamos representar pela letra sigma minúscula um microestado do sistema. Tá? Naquela minha brincadeira lá de spins, se eu tivesse 2 ups e 3 downs, o meu microestado seria uma quíntupla mais um, menos um, menos um, menos um. Essa quíntupla seria um microestado. Tá? A probabilidade de microestados, nesse cenário que nós estamos imaginando, que é um sistema isolado, essa probabilidade seria nula se o microestado não atender às especificações de número de partículas, de volume e de faixa energética desejável. E seria uniforme. Eu tenho ômega, microestados compatíveis com as condições, 1 sobre ômega, para cada microestado que pertença ao conjunto de microestados com as condições dadas. Então eu inventei aqui uma letra para esse conjunto. Dessa coisa toda, que é o conjunto dos microestados com as condições dadas, N, V, e presença na faixa energética de ΔU em torno de U. Tudo bem? Microestados que atendem as condições são equiprováveis. Os outros têm probabilidade nula. Como esses caras são equiprováveis, nós chamamos isso de hipótese das probabilidades iguais a priori. Tá? Razoável, né? Essa hipótese permite a construção de toda a física estatística de equilíbrio. Mesmo quando o nosso sistema não for isolado, quando ele tiver um contato com um banho, o sistema de interesse mais o banho será um sistema isolado. E esse tipo de raciocínio para o sistema isolado permite com que a gente determine tudo em física estatística. É uma hipótese absurdamente simples, mas de alcance absurdamente amplo. Tá bom? O Boltzmann teve a originalidade de pensar nisso, de desenvolver essas ideias. Tá bom? Só que ele precisava ir além. O Boltzmann precisava ir além disso. Por quê? Ótimo, estou falando de um sistema micro, vou atribuir uma distribuição uniforme para microestados sob certa condição. Maravilha, mas isso é micro. E o macro? Como é que eu ligo o micro com o macro? Ele desejava desenvolver um conceito microscópico de entropia. E é óbvio que essa ideia microscópica tinha que se conectar com a ideia macroscópica. Ele precisava desenvolver um conceito que tivesse algo a ver com a entropia macroscópica, que é extensiva, que é aditiva sobre subsistemas. Você tem esses dois requisitos para qualquer entropia que queira fazer conexão com o mundo macroscópico. Ficando no mundo micro ainda, você ainda tem outros problemas ou exigências, ou requisitos. Note que, com essa hipótese de uniformidade, o cálculo de probabilidades corresponde simplesmente à enumeração dos casos favoráveis. Nosso problema seria pura e simplesmente estimar a quantidade de microestados satisfazendo as condições do ensemble microcanônico. Vira um problema combinatorial, de enumeração. E essas probabilidades que você dá o mesmo peso para cada configuração são os problemas de análise combinatória com que nós começamos o curso. Simplesmente você deveria contar quantas possibilidades existem.
se a probabilidade, a hipótese das probabilidades iguais a priori explica tudo, notem que a análise combinatória, num sentido bem fundamental, vai explicar toda a física e estatística. Bom, mas vamos lá. Se realmente, então, a gente está nesse caso de uniformidade, basta a gente enumerar ou calcular o número de casos favoráveis, notem que, além dos requisitos macro de aditividade e extensividade da entropia que a gente quer obter, nós temos no mundo micro um caráter multiplicativo e uma natureza exponencial da quantidade de microestados. O que eu quero dizer com isso? Imagine que a gente tem um sistema de N unidades binárias independentes. E a gente quer saber quantas configurações existem para o sistema. Ora, duas possibilidades para a primeira partícula, para a primeira unidade. Se as unidades forem todas independentes entre si, duas possibilidades de estados para a segunda. 2 vezes 2 vezes 2, princípio multiplicativo da combinatória, certo? É isso que eu quis dizer com caráter multiplicativo dessa contagem de estados. E se são N unidades, 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado a N microestados possíveis para o sistema. Foi isso que eu quis dizer com número exponencial de microestados num cenário de independência. Tá bom? Então, isso é algo que a gente gostaria de descrever. Por exemplo, um gás ideal, o sistema mais simples que a gente quer descrever, tem independência. Então, a gente precisa de algum tipo de função que pegue problemas microscópicos probabilísticos de caráter multiplicativo e exponencial e nos gere grandezas macroscópicas aditivas e extensivas. Aditiva em subsistemas, extensiva em transformações de escala do nosso sistema. Textos de física e estatística discutem isso com mais cuidado, certo? Agora, a função logaritmo, ela é maravilhosa, né? Por quê? Porque ela é capaz de transformar produtos em somas. Ó, aqui não é E, não, aqui é N, tá? Função logaritmo por transformar produtos em somas, ela é a única capaz de conciliar todos esses requisitos no mundo micro e no mundo macro, tá? Aparentemente, uma análise histórica diz que Boltzmann havia pensado no logaritmo da probabilidade de certos microestados, tá bom? Como a ideia fundamental de entropia dele. Só que nesse cenário de uniformidade, probabilidades, né, são proporcionais ao número de casos favoráveis, porque probabilidades gerais, né, de um certo evento ocorrer, seria o número de possibilidades do evento ocorrer dividido pelo número total de realizações do seu sistema, de configurações possíveis, mesmo que não atendessem às condições. Como esse denominador poderia não ser muito importante, a probabilidade, pelo menos sob uma hipótese de uniformidade, é proporcional à quantidade de casos favoráveis às condições que você especificou. Então, como eu dizia, parece que Boltzmann havia pensado no logaritmo da probabilidade dos microestados, como Robert Swensen discutiu em vários artigos e discute no livro-texto dele, que eu vou colocar na bibliografia do curso. Tá bom? Porém, como ele, Boltzmann, não foi claro em seus escritos, e, como eu acabei de mencionar, essa probabilidade dos microestados acessíveis é muitas vezes, mas nem sempre, proporcional à quantidade de microestados, Max Planck interpretou os estudos de Boltzmann como dizendo que a entropia de Boltzmann deveria ser entropia proporcional ao logaritmo da quantidade de microestados que satisfazem a sua condição do seu sistema isolado. Tá bom? Com a letra W, que tem a ver com a palavra alemã representativa da quantidade de microestados possíveis, é a inscrição que está na lápide de Boltzmann, mas foi criada por Planck, por Max Planck, não por Boltzmann. Tá bom? E tem essa pequena diferença que eu acabei de mencionar. Estudos históricos sugerem que deveria entrar aqui uma probabilidade e não um número. Mas como esses caras são proporcionais, você acaba tendo só uma constante aditiva de diferença que você consegue reescalar
Então, você teria tido muito sucesso na enorme maioria dos problemas de física e estatística com essa expressão que envolve o logaritmo da quantidade de microestados disponíveis. Notem que se você tiver o seu sistema dividido em 2 subsistemas, a quantidade de configurações totais, se os 2 subsistemas não interagirem, será o produto das quantidades parciais. Log do produto, soma dos logs, aditividade da entropia. Se você tiver uma quantidade exponencial, algo elevado a n, log da potência, o expoente da potência cai multiplicativamente, vai multiplicar o log. Então, vira um n elevado a 1, que sai do argumento do logaritmo e dá o caráter extensivo para o seu problema. A função logaritmo é maravilhosa porque ela consegue reconciliar esses princípios da análise combinatória, né, multiplicativa e exponencial no mundo micro com os requisitos de aditividade e extensividade de macro. Então, essa é uma das equações mais importantes da história da física, a entropia de Boltzmann no ensemble microcanônico, quando o seu sistema está isolado. Bem, por diversos motivos de consistência com a termodinâmica, essa constante revelou-se sendo a constante de Boltzmann, né? Tem um valor 1,38, se eu não me engano, é vezes 10 a menos 3, certo? Tem certas unidades que todos nós somos capazes de obter. Tem a ver com a razão entre R, a constante universal dos gases, e o número de Avogadro, né? A gente estuda lá gases ideais. Todo um ponto de vista bem teórico aqui, não coloquei o valor numérico da constante de Boltzmann. Notem, pessoal, que essa entropia aqui deve ser vista como uma entropia, como uma função da energia interna, do volume e do número de partículas, se nós pensamos num gás ideal, ou mais precisamente, como uma função da faixa energética próxima a U, V e N. Essa expressão aqui, essa dependência em U, V, N, está escondida nessa quantidade de microestados acessíveis. Mas essa relação nos dá uma relação termodinâmica fundamental, certo? Toda a termodinâmica do sistema estaria envolvida aqui. Só que para calcularmos esse objeto, entram em consideração análises combinatoriais dependentes do problema em questão, tá bom? Como lidar com esses problemas de combinatória, principalmente quando os números são muito grandes. Pessoal, na prática, essa quantidade de microestados, nem sempre para sistemas finitos, vai ter um caráter exponencial puro. Para a maior parte dos modelos de livro-texto, a gente adquire esse caráter exponencial quando n é grande, assintoticamente, tá bom? E aí a gente faz a termodinâmica dos sistemas usuais. Há exceções em que nós temos que pensar em correções. Muitos sistemas quânticos, quando a gente tenta passar a ideia de entropia para lá, nós chegamos em entropias que não são extensivas. Tá? Então isso aqui é um formalismo que vale para um monte de casos, digamos assim, básicos, e estabelece o nosso alicerce teórico. Há questões de pesquisa em que essas coisas mudam. Nem sempre essa quantidade de estados é puramente exponencial para dar uma extensividade pura. Mas em vários casos, modelo é, tá bom? Mas vamos fazer essa ressalva. Mesmo assim, tem muita importância essa equação. Qual que é a ideia de maximização da entropia aqui nesse caso? Quando você tem um sistema em equilíbrio, ele está isolado em equilíbrio. Permitam-me aqui a liberdade poética de imaginar a possibilidade de eu retirar vínculos internos do meu sistema sem alterar a sua energia. Parece uma contradição, né? Mas a gente faz essas brincadeiras fazendo experimentos de pensamento em física e estatística. Então imagina que você liberou vínculos, mas você não mexeu na energia do sistema, tá bom? Só que só de você ter retirado vínculos, você passa a ter, do jeito que eu falei, retirar vínculos, você passa a ter mais microestados possíveis. Configurações que eram proibidas tornam-se permitidas. Então, retirados os vínculos internos, a gente imaginaria que num momento fora do equilíbrio, durante um certo período fora do equilíbrio, cresceria o número de microestados acessíveis ao nosso sistema isolado. Então, a gente observaria uma maximização da entropia. Se não durante o processo, pelo menos comparando a entropia inicial pré-retirada de vínculos
com a entropia final pós-retirada de vínculos. Tá bom? Durante o período fora de equilíbrio, a entropia nem seria uma função de estado. Não daria para observar. Nós veremos na próxima aula que realmente essa distribuição uniforme no ensemble microcanônico, probabilidades iguais a priori, é aquela que, na verdade, maximiza uma medida da sua incerteza sobre o sistema, que é expressa no que a gente chama de entropia de Shannon. Entropia de Shannon, pessoal, seria uma medida de incerteza de uma certa variável aleatória, num sentido bem probabilístico, certo? E Claude Shannon, o pai da teoria de informação na engenharia elétrica, na teoria de sinais, de codificação e transmissão de sinais, ele percebeu que a gente podia quantificar a incerteza de uma distribuição de probabilidade com essa expressão aqui. Então, essa é uma expressão válida para distribuições de probabilidade em geral. Claro que a gente está imaginando aqui, por essa enumeração, uma variável aleatória discreta. Agora, nós poderíamos imaginar qual é a distribuição de probabilidade que maximiza a incerteza ou que demonstra a maior falta de informação que você tem. Na próxima aula, nós vamos mostrar que, no caso microcanônico, é a distribuição uniforme que maximiza essa entropia, mas que esse mesmo princípio poderá ser usado em todos os outros ensembles. Mesmo quando o seu sistema não for isolado, quando ele tiver contato com banhos, nós teremos condições e vínculos adicionais, mas uma maximização dessa entropia de Shannon com os vínculos pertinentes será capaz de nos dar qual é a medida probabilística adequada a todas as nossas condições de física e estatística de equilíbrio. Tá bom? Isso é fantástico. Tá? Mas isso nós discutiremos em maiores detalhes na próxima aula. Era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Peço apenas que vocês aguardem o fim da gravação, mesmo que depois nós iniciemos uma nova gravação com dúvidas de vocês. Então, só um segundinho, enquanto eu encerro a gravação.